Boa noite. A paz de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo possa encontrar um espaço no nosso coração e nos dar tranquilidade para que possamos tomar as nossas decisões, mesmo aquelas corriqueiras do dia a dia, como as mais importantes da nossa vida. Então, exorando a misericórdia de Deus, a proteção dos bons espíritos e a generosa bênção da nossa Mãe Santíssima, que serve o nome para essa casa de estudo, vamos iniciar o nosso trabalho formulando votos de paz para todos nós. Certa vez, uma mulher foi pega em adultério, em flagrante adultério, há 2000 anos. E trouxeram essa mulher arrastada até o Mestre Jesus, que lecionava aos seus discípulos, lecionava o seu Evangelho no pórtico de Salomão, que era um ambiente solene. E a mulher, durante todo o trajeto, suplicava por compaixão. Mas quando o ser humano está em público com outras pessoas, ele muitas vezes é assaltado pela raiva, pelo ódio e pelo preconceito, e então ele fecha, às vezes, o circuito da razão e reage sem pensar. Então eles não viam nada mais do que uma adúltera, sem contar que cometeram um erro crasso, libertaram o homem. Sempre foi assim na história da humanidade. As mulheres sempre foram objetos de silenciamento e apedrejamento, da fogueira, considerada por muitos objeto sexual. Aquela mulher então estava ali esfolada, angustiada, amedrontada, e os carrascos dela fizeram a pergunta fatal: qual o seu veredito? Ela foi pega em flagrante adultério, e de acordo com a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. Talvez, se estivessem perguntando aos discípulos, qual seria a resposta? Ou a nós outros? Atirariam ou não a pedra? Provavelmente sim. Mas aquele homem, independentemente de ser o governador espiritual da terra, que possuía a mais excelente humanidade, o ser mais perfeito que já pisou no nosso planeta, ele considerava mesmo uma adúltera à margem da sociedade, não apenas a forma como ela se apresentava naquele momento, mas também e principalmente naquilo que ela iria se tornar um dia. Aqueles homens enxergavam uma adúltera, mas ele via o ser angelical que ela seria no futuro. Então, quando lhe perguntaram o veredito naquela situação cálida, onde provavelmente haveria um linchamento, ele sabia que qualquer das suas atitudes poderia precipitar o assassinato. E eles queriam utilizá-la para também julgá-lo, pois ele havia dito que não veio destruir a lei e nem os profetas, e a lei mandava que a mulher fosse apedrejada. Então, eles também queriam utilizá-la para julgá-la. E o que é que ele respondeu? Alguém sabe? Exatamente isso, né? Muitas de nós nos enganamos com a primeira resposta. A primeira resposta foi não responder. E então ele nos ensina que a não reação é tão ou mais poderosa do que a reação. No momento da pergunta, ele escrevia na areia. Ele se calava por fora, ao mesmo tempo em que ele usava uma incrível, ou talvez a mais incrível ferramenta que nós dispomos para controlar uma situação. E qual é essa ferramenta? O silêncio. Mas ele era Jesus, então não era qualquer silêncio. Porque aquele silêncio subserviente, serviçal, que nos intimida, nos fragiliza, esse silêncio não nos traz proteção. Pelo contrário, ele nos desprotege e nos leva a sermos carrascos de nós mesmos, carregando-nos de estresse. Quando nós vamos aceitando as coisas, tudo, sem questionar ou sem concordar, nós vamos acumulando emoções até o momento que somos muitas vezes sequestrados pela ira, pela raiva, ou até o momento em que esse turbilhão eclode através de
uma doença qualquer, mas o silêncio de Jesus é o silêncio que possui autoridade moral. Então, mentalmente, no silêncio, ele conversava com aquelas pessoas, preparando-as para a resposta. Talvez ele dissesse mentalmente: quem são vocês que querem apedrejá-la, sem conhecer as lágrimas que ela chorou, ou as lágrimas que ela nunca teve a coragem de chorar? Quem são vocês que querem excluí-la da vida, sem entender as perdas que ela sofreu, os vexames porque passou, as privações pelas quais vivenciou? Então ele mostrou com muita clareza que nós não devemos viver sob a ditadura da reação, do julgamento, das respostas prontas. Mas, infelizmente, desde as escolas, o ensino fundamental, do ensino médio, até as universidades, as graduações, pós-graduações, doutorado, até hoje nós não aprendemos a trabalhar adequadamente essas ferramentas do emocional apresentadas por Jesus. As nossas crianças e nós mesmos, desde cedo aprendemos e tomarmos, adquirirmos conhecimentos de milhões de dados, de informações do mundo de fora, desde o microscópio, que nunca poderemos enxergar a olho nu, até o imenso espaço que talvez demore muito para que possamos alcançar, mas não tomamos ainda conhecimento, não aprendemos minimamente de como o seu eu pode e deve ser líder de si mesmo, pode e deve gerenciar os seus pensamentos. Mesmo os povos ditos mais educados, né, que estão no topo das avaliações educacionais, eles ainda não estão, talvez, no tempo das cavernas em relação às funções emocionais mais importantes para a construção do ser humano mais espiritualizado. Então a não reação é uma ferramenta poderosa, mas nós estamos viciados em reagir. Talvez você não compreenda muito o que eu estou dizendo, mas da próxima vez que alguém te criticar ou pisar no teu carro, você vai lembrar do que eu estou falando, do que eu estou dizendo, porque é fácil atirar pedras. Como é fácil usar o pensamento como um atributo que ele não tem para julgar, para criticar, para excluir em todos os âmbitos dos nossos relacionamentos. Filhos, filhas, colegas de trabalho, amigos, desconhecidos, figuras públicas. Atirar pedras é não ter a consciência mínima da natureza dos pensamentos, tampouco o controle sobre eles, e fingir que não importa que o pensamento em si, ele não faz parte do objeto pensado. E em nós, aquilo que talvez mais denuncie o nosso egoísmo, a falta de indulgência, seja justamente a nossa reação. Essa atitude que comprova que ainda estamos na infância emocional, não é? Que ainda vivemos numa sociedade que se diz democrática de direito, mas onde a humanidade está engatinhando na direção do amadurecimento emocional. Nós muitas vezes pintamos os rostos, saímos às ruas, não é? Nos protestos, muitas vezes apenas para marcar presença, tirar uma selfie, colocar nas redes sociais, porque afinal nós vivemos na era digital, né? Nós temos a tecnologia para nos conectar com o mundo de fora, mas ainda não desenvolvemos nenhuma tecnologia capaz de dialogar com os nossos próprios medos, com as nossas angústias, com as nossas necessidades neuróticas de poder, com a nossa necessidade neurótica de evidência social, do parecer, de estarmos sempre certos. Então nós nos tornamos escravos numa sociedade livre. Não conhecemos as armadilhas, não conhecemos os percalços, os acidentes que ocorrem em relação ao fenômeno mais complexo que nós conhecemos, que é o processo da construção do pensamento. E essa passagem da vida de Jesus, que ele utilizou para dar um ensinamento muito profundo, muito importante, também nos serve de metáfora para que nós possamos entender o que é o ser humano ao longo da sua trajetória no processo evolucional.
E a conclusão que nós chegamos é que o ser humano ainda não entende que o pensamento não substitui a verdade. Nós temos que aprender a nos colocar no lugar dos outros, a desenvolver a empatia, para errar menos. Não é? Nós vamos, claro, continuar errando, porque ainda nossos sentidos são limitados, nossos julgamentos ainda saem enviesados, mas nós teremos a chance de ter um comportamento mais inteligente, mais generoso, mais solidário, se nós buscarmos nos esvaziar, nos desarmar com relação às pessoas com as quais nós convivemos. Conhecendo talvez as nossas necessidades, então Jesus preparava naquele momento o terreno da consciência daqueles que estavam prontos a atirar, a cometer o assassinato, preparava o terreno para plantar a sua resposta, enquanto ele escrevia na areia. E o seu comportamento foi, naquele momento, extremamente impactante. Então, assim, nós podemos aprender essa lição com o Mestre. E quando nós nos frustrarmos com as pessoas, né, sejam os nossos filhos, amigos, quem quer que sejam, né, os parentes, quando nos decepcionarmos com alguém, ao invés de nós apontarmos o dedo da crítica, usemos então a ferramenta do silêncio, estaremos ajudando muito mais. Eu não me reporto aqui ao dia a dia, né, que muitas vezes nós temos que usar, nós temos que ser um pouco mais enérgicos na educação dos filhos, mas há momentos específicos, porque aqueles que nos decepcionam, se nós tivermos essa atitude, perceberão que o silêncio diz muito mais do que as palavras, quando é um silêncio inteligente, altruísta. Então, surpresos com o comportamento de Jesus, eles começaram uma viagem, provavelmente para dentro de si mesmos, para se libertarem, talvez, dos atavismos e para poderem enxergar por outros ângulos o mesmo fenômeno. E aí, então, no segundo momento, quando eles inquiriram novamente a sua resposta, ele então se levantou, olhou para aquelas pessoas que se arvoravam em juízes da vida daquela mulher e falou uma frase na qual ele trouxe a essência da ciência jurídica, da sociologia, da psicologia, e nós podemos pensar que ele quis dizer: tudo bem, podem cumprir a sentença, podem apedrejá-la, mas antes tenham a coragem, tenham a ousadia de olhar para dentro de vocês mesmos e avaliar as suas próprias mazelas, as suas misérias. Ou seja, quem não tem erros e falhas, atire a primeira pedra. Em quem você tem atirado pedras? Quais as pessoas que você, consciente ou inconscientemente, machucou, mutilou, com as suas palavras, com os seus julgamentos? Eu não sei vocês, mas até hoje eu não conheci nenhuma pessoa perfeita. O único que esteve entre nós foi Jesus. Então nós temos muitas dívidas para com a lei divina, dívidas emocionais, porque não raro nós colocamos uma máscara social e agimos como se fôssemos deuses, com D minúsculo, quando deveríamos nos colocar como simples seres humanos, espíritos imortais, sim, mas ainda imperfeitos, com os defeitos que nos são característicos. Então, quando Jesus pronunciou aquela frase, todos saíram, do maior até o menor. Primeiro os mais velhos, depois os mais novos. Provavelmente os mais velhos eram aqueles que tinham mais experiência, mais falhas, dificuldades talvez, ou simplesmente porque foram mais ousados no mergulho em si mesmos. E ele ficou então com a mulher a sós. E o interessante, que às vezes passa despercebido na narrativa evangélica, é o seu comportamento, porque ele queria talvez nos legar mais um ensinamento, o da indulgência. Então ele olhou para a mulher e a viu aflita, mas já mais aliviada, e ele não perguntou por que ela tinha cometido adultério, ou com quantos homens ela havia dormido.
ele era delicado, ele sempre era generoso com as pessoas que sofriam. Ele não colocava um peso a mais, por menor que ele fosse. Então ele olhou para ela e disse: mulher, aonde estão os teus acusadores? Era desnecessária essa pergunta. Mas ele, sendo o mestre dos mestres, ele usou naquele momento a pergunta como o princípio da sabedoria dentro da filosofia, onde a pergunta é muito mais importante do que a resposta. Quem não sabe fazer perguntas, dificilmente desenvolverá grandes ideias e habilidades, nem encontrará grandes soluções. A pergunta nos leva à dúvida, e a dúvida abre caminhos na nossa mente para que nós possamos pensar em múltiplas possibilidades. A certeza fecha as janelas da criatividade, limita as opções, exclui uma série de possibilidades, exclui inclusive pessoas. Todas as grandes personalidades, personagens da nossa história, tinham mais perguntas do que respostas. Tinham intimidade com a arte da dúvida, a arte da pergunta. E ele usou então uma pergunta ali: mulher, aonde estão os teus acusadores? Porque a intenção de Jesus era de que ela comprasse naquele momento uma passagem através da arte da pergunta para uma viagem para dentro de si mesmo. Então assim, se você quer crescer, o que eu chamo na vertical, dar um salto quântico na evolução, se você quer brilhar onde você está, no seu trabalho, nas suas atividades corriqueiras, sociais, tem que perguntar mais, tem que ter menos respostas prontas, tem que indagar mais e passar pelo estresse da dúvida para poder elaborar ideias que impactam o ambiente ao teu redor. Caso contrário, nós continuaremos com as mentes engessadas, continuaremos sendo as pessoas que não libertam o seu imaginário. Talvez por isso que uma grande parte da sociedade hoje se encontre doente. Talvez por isso não surpreenda a estatística mostrando que mais de 3 bilhões de pessoas desenvolvem um problema psiquiátrico no mundo. 1 bilhão e 400 milhões de pessoas desenvolvem um quadro depressivo cedo ou tarde ao longo das suas vidas. Isso indica que a humanidade ainda não encontrou o caminho correto. Exploramos o mundo de fora, intervimos no mundo de fora, mas frequentemente nós somos crianças, somos meninos no território dos sentimentos, da emoção. Então quando ele falou: mulher, aonde estão os teus acusadores? E aquela mulher trêmula se interiorizou e respondeu o óbvio: Senhor, eles se foram. E aí então nós aprendemos um pouco mais com Jesus. Porque diferente daqueles que detêm o poder no mundo, ele não utilizou o seu poder para controlar. É normal quando você tem um cargo superior, não é? Uma posição política, ou dentro da própria família, você se utilizar da sua autoridade para controlar as coisas. Mas ele não utilizou o seu poder para controlá-la. Ele disse: vai e não peques mais. Vai e reescreva a sua história. Você não me deve nada. Vai e reescreva o livro da sua vida. Você não precisa me seguir. Mas ela foi? Não, ela não foi, diz Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus. Ela não mais o deixou, porque ela encontrou nele o combustível da sua liberdade, o amor. Só o amor é capaz de financiar a real liberdade. Se nós prendemos as pessoas, cobramos as pessoas, se nós buscamos o reconhecimento delas, nós não estamos exercendo o amor. E a liberdade que nós propomos a elas, que elas têm, é uma liberdade ilusória. Agora, se você lhe dá o direito de partirem, de irem, aí sim eles vão perceber a sua grandeza e vão desenvolver laços que não mais se desfarão. E então, aquela história de quem ama, cuida, sim,
mas não prende. Vamos fazer aqui uma pergunta rápida, uma pesquisa rápida, vamos correr com o Ibope. Quem aqui cobra demais? Levanta a mão. Obrigado pela sinceridade. Quando você cobra demais das pessoas, você cobra reconhecimentos, e cobrar demais constrange, asfixia o outro. Agora, quem aqui cobra demais de si mesmo para alcançar os seus objetivos? Né? Levanta a mão. Parabéns. Quem cobra demais de si mesmo já pode se candidatar, né, nesses tempos de crise, né, a um emprego de telemarketing ou de venda de seguros no banco, né, que precisa de metas. Né, mas não consegue ter uma vida rica do ponto de vista emocional, que tenha momentos compensatórios. Não é isso porque a pessoa que cobra demais dos outros ou cobra demais de si mesma está sempre se punindo e pouco a pouco aumenta o nível de exigência para que ela possa ser feliz e realizada. E aí então a gente começa a querer mudar o outro, para que o outro fique no nosso padrão, não é? Eu vou contar um segredo para vocês. Toda pessoa que chega até nós é um tesouro. E a nossa mente é um cofre. E cada cofre tem uma chave específica. E aí quando a gente tenta mudar uma pessoa, normalmente a gente usa a chave errada. E fica forçando até que a chave se quebra. Alguém aí já tentou mudar alguém? Quem não? Aqueles que já tiveram essa experiência, provavelmente conseguiram transformar essa pessoa teimosa numa pessoa super teimosa. Isso porque provavelmente vocês se utilizaram de estratégias erradas. Eu vou dizer algumas estratégias aí erradas, você analisa se já usou em algum momento ou não. Por exemplo, aumentar o tom de voz. Você sempre quer ter a última palavra. Passar sermões, né, ou repetições de palavras. Eu te disse, né? A crítica excessiva, a comparação, né? Muito comum os pais fazerem com os filhos, né? A chantagem, as punições, entre outras, né? As pessoas teimosas precisam de pessoas flexíveis, resilientes, que cobrem menos, que consigam absorver os impactos da vida. Agora deixa eu perguntar uma outra coisa para vocês. Quem aqui já conviveu com uma pessoa difícil? Quem aqui tem um marido, uma esposa difícil? Brincadeira, você não está do lado. Então assim, quando você estiver diante de uma pessoa difícil, você deve entender que é possível viver e conviver com pessoas difíceis e contribuir com elas, principalmente quando nós não carregamos o peso de querer mudá-las. Porque se nós acreditamos que devemos mudar as pessoas, a vida se torna para nós um mar de atritos. Porque as diferenças elas existem, como diz Jung, para fazer a diferença em nossas vidas, para se completarem e não para gerar conflitos. Então a gente costuma dizer, na física, os opostos se atraem, né? Mas na relação entre os seres humanos, os opostos se atraem apenas até a lua de mel. Até lá, por exemplo, um homem que é mais introvertido, né? Mais na dele, ele namora, noiva, casa com uma mulher mais extrovertida, e ele não para de olhar para ela contemplativamente e dizer: como é lindo. Ela fala sem parar: que gracinha. Aí quando eles voltam da lua de mel, ele já vem com 2 tampões nos ouvidos, né, pensando assim: onde é que essa matraca vai calar a boca? E aí então começam os conflitos, porque na realidade eu me deixei atrair por aquilo que o outro tem e que não é natural para mim, não é comum em mim. Mas depois que a gente faz o contrato, né, e assina lá no cartório, né,
aí eu quero que a pessoa seja exatamente como do jeito que eu quero. E aí então eu começo a querer mudar o outro. Mas aí eu vou com a chave errada. E então a relação começa a se tornar conflitiva. E então é nessa hora que nós temos que nos voltar para as lições do Evangelho e aprender com Jesus. Então assim, todos nós sempre temos uma segunda chance. Não importa o caminho que você já percorreu até hoje, o que demais você já escreveu no livro da sua vida. Não importa o momento da vida em que você talvez tenha desistido por um problema financeiro, por a perda de um ente querido, né? Um prejuízo que acaba com todas as futuras aparentes possibilidades, uma decepção amorosa que por pouco não nos leva ao suicídio. Por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte, cuidado com a maneira com que você vive a sua vida. Não deixe rastros. O Thich Nhat Hanh, um monge vietnamita, ele tem uma expressão muito legal. Ele diz assim: as pessoas andam, caminham pelo mundo, pela vida, deixando rastros, nós. Então assim, desate os seus nós. É mais fácil desatar os nós enquanto você está aqui, a caminho. Se o outro vai te perdoar, se ele vai compreender ou não, é o nó dele. Você não tem como interferir nisso, mas você pode desatar o seu nó. A sua alma vai ficar livre, vai ficar em paz. Então fala o que você tem que falar. A doutora Elisabeth Kubler-Ross diz, ela que é a pioneira na ciência da tanatonomia, que é aquela ciência que estuda os pacientes em estado terminal. Ela escreveu vários livros e ela diz assim: eu, nos mais de 15 mil atendimentos, nunca vi alguém no leito de morte olhar para mim e dizer assim: doutora, ai que arrependimento de não ter sido mais egoísta, ai que arrependimento de não ter sido mais grosseiro, de não ter xingado mais as pessoas, ou ai que vontade de voltar no passado para fazer mais hora extra. Então, o arrependimento era sempre: por que eu não perdoei? Por que eu não arrisquei? Por que eu não amei? São os nós. Então assim, acredite, a complexidade da vida é bem complexa. Mas se todas as pessoas no mundo estudarem o Evangelho, independentemente de religião, se cultivarem o hábito de inserir o Evangelho no seu dia a dia, se curvarão talvez diante desse código moral que rege o universo infinito. Me comove observar que Jesus, ali estando com os seus discípulos na última ceia, tenha dito que alguém iria traí-lo. Então ele sabia qual dos seus apóstolos iria traí-lo. E antes do beijo que ficaria marcado na história, ele se dirige a Judas: amigo, a que vieste? Então ele não dispensou nem ali o adjetivo carinhoso. É por isso que Jesus é o guia e modelo da humanidade. Porque aquilo que ele recitou em prosa e verso, ele viveu, ele vivenciou 100% na sua passagem pela Terra. E o maior legado que ele nos deixou, e que hoje o ser humano começa a entender, é que eu sou feliz, ou aliás, eu só sou feliz quando eu invisto na felicidade dos outros. O poeta Rabindranath Tagore, ele escreveu vários poemas, e através da médium, agora eu não vou me lembrar, ele já escreveu através do Divaldo também, acho que é Vera Cohen. Ele escreveu alguns poemas que eu vou recitar para que nós possamos sair daqui hoje com essa certeza de que ele sempre vai estar do nosso lado. E que ele, por toda a existência do nosso planeta, desde que recebeu de Deus a incumbência de plasmar
e de construir o nosso planeta e cultivar as nossas vidas, Ele está conosco. É um poema muito lindo que nos remete àquele período, embora estejamos já há 2000 anos, às voltas, idas e vindas, em várias reencarnações. Estamos acostumados a voltar ao plano físico, trazendo a esperança de sairmos melhores, mas quando retornamos, descobrimos que caímos nos mesmos erros, através dos mesmos desequilíbrios emocionais, porque ainda não aprendemos a silenciar e ainda nos julgamos, pré-julgamos senhores da vida dos outros, quando deveríamos estar cientes de que temos que cuidar da nossa existência para que possamos, através da introjeção do Evangelho, sairmos então melhores dessa vida do que quando aqui entramos. Então ele vai dizer assim: eu passeava à margem do rio, quando as crianças chegaram e tomando minha mão rogaram: Babaji, o dia está cansado e com vontade de dormir. Antes que ele se vá, conta-nos uma história que possa encantar o dia. Sentamos-nos à sombra de uma bábala, e enquanto elas mascavam betel, eu lhes falei de Krishna, o eu interior, e de Arjuna, o homem seu discípulo. Narrei-lhe os seus ensinamentos e o consolo de Krishna, e por longas horas discorri sobre as obras védicas. O dia não se deixou encantar e a noite chegou, derramando sobre nós o seu leito negro. Eu quis partir, mas as vozes pequeninas suplicaram mais conhecimento. Argumentaram para convencer-me que a noite estava triste e só, precisando ouvir a voz do contador de histórias. Aqueci ao doce pedido, e assim falei-lhes de Buda, o iluminado. Descrevi em palavras emocionadas as belezas do seu palácio, enalteci a nobreza do jovem príncipe e falei da angústia do seu coração. Desvendei-lhes toda a magnificência do amor de Buda pelos homens. Ouviram-me atentos e quietos. As horas alongaram-se e a noite, que era menina, estava quase mulher. Terminei a narrativa e eles então, olhando-me com olhos de sono, disseram-me migamente: Babaji, estes dois foram grandes, mas nós sabemos que adoras alguém maior que eles. Fala-nos, por favor, deste que cativou teu coração. Eu me comovi. A iluminar-nos, tinha apenas o brilho distante das estrelas, que pareciam débeis e frágeis. Todavia, em mim raiou naquele instante a madrugada de luz, e eu falei de ti, meu Senhor. Cantei a beleza do teu olhar e o fulgor de bronze dos teus cabelos. Teci louvores à nobreza da tua alma e desfiei um mantra às tuas mãos. Enalteci a tua voz de caridade e, por fim, quase desmaiado de emoção, falei das tuas verdades. Quando finalmente o dia surgiu, uma voz me perguntou quem era esse rei que trazia lágrimas aos meus olhos e risos à minha boca. Então lhes disse que eras o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chegaria a Brahma, o Pai, senão por ti. Assim, eu, a quem chamavam Babaji, falei-lhes de ti, meu Senhor, o maior de todos os Babas, o mestre dos mestres. Então, meus bons amigos, como eu sempre digo aos jovens, as regras da sua vida são as suas regras. Mas se eu pudesse terminar hoje com um conselho, eu diria: não julgue, não condene de maneira precipitada. Recorde o silêncio de Jesus escrevendo na areia. Faça uma autoanálise e aí então, se você se julgar apto, livre de defeitos e erros, atire a pedra. Muito obrigado.